Amém. Eu queria hoje ministrar a vocês com uma apresentação de um slide. Aqui, pode pôr aqui, por favor, Nelson. Vamos orar também por isso. Pai, concede-nos entendimento, discernimento, dá-nos toda a unção necessária para poder passar esta palavra segundo o propósito que está no teu coração. Dá-nos crescimento, dá-nos transformação, dá-nos inteligência, conhecimento, muda o nosso caráter, muda aquilo que precisa em cada um de nós, segundo os teus propósitos. Assim oramos no poder de Jesus, nosso Senhor, por fé. Amém. Amém? Amém. Eu queria ministrá-los baseado no texto da vida de José. José teve um projeto de vida dado por Deus através de um sonho. Deus revelou a ele que ele seria um homem muito importante dentro da história do Egito. Ele seria o primeiro-ministro, seria um homem abaixo do faraó. E Deus revela para José tudo isso através de sonhos. E José então começa a lidar com aqueles sonhos, com aquela revelação que Deus lhe dá. E ele então tem a revelação de um destino, mas ele não tem a revelação do processo de como isso aconteceria. José não tem a revelação de que ele seria lançado, ele seria alvo de inveja dos irmãos. José não tem a revelação de que ele seria lançado dentro de um poço, que era uma cisterna, pelos irmãos. José não tem a revelação de que ele seria vendido para uns nômades, como escravo. José não tem a revelação de que ele seria preso, encarcerado, e tantas outras dificuldades que ele passou. Mas ele teve a revelação de Deus, de que Deus tinha um propósito para a vida dele. Deus, ele mostra o propósito, mas não revela o processo. Por quê? Nós vamos entender hoje. Por que Deus faz assim? Porque Deus entende que o processo é a nossa atribuições de valores e dedicação que nós damos a tudo aquilo que Deus nos mostra. Por isso, Deus mostra que José se tornaria, mas não mostra o processo. Opa, eu voltei. Eu posso voltar aqui? Eu tenho que fazer com você. Hein? Eu posso voltar aqui? Não está funcionando. Não. Eu estou apertando errado. Desculpa. Volta. Vai, nós pode voltar aí. Vamos lá. Ali. Ok. Todo projeto tem um processo, e nesse processo está entre o início, é óbvio, o meio e o fim. O início é o destino, para onde eu vou, o que eu vou ser, o que eu vou fazer. O meio está relacionado ao processo entre dois aspectos. Presta atenção nisso, olha que interessante. Sacrifício e sofrimento faz parte dos processos da vida. A gente vai casar, a gente acha legal, a gente acha bonito, a gente acha lindo, mas quando a gente entra no processo do casamento do dia a dia, o Diego Ronca, olha só, confirmou. A gente entra no processo, a gente começa a ver que tudo tem grandes dificuldades. A diferença do sacrifício, o sacrifício é a disciplina, a persistência que gera frutos. Então, o sacrifício é a dedicação que você dá àquilo que você entendeu como um processo. Você vai fazer um programa de tratamento, existe o início, o meio e o fim. O difícil do tratamento é passar pelo processo. O processo de tudo na vida, você vai empreender algo, você vai estudar, vai fazer uma faculdade, é necessário que haja o sacrifício e o sofrimento. O sacrifício é a disciplina, a persistência que gera frutos, é aquilo que você se dedica, é aquilo que você se dá para que você tenha frutos. Você não colhe frutos
sem sacrifício. Você não colhe frutos sem plantar uma semente numa terra bem fértil. Você não colhe frutos sem cuidar da árvore para que ela frutifique. Você não colhe frutos sem que você faça parte do processo. O sacrifício, o sofrimento, eles são nossas escolhas. Quando as nossas escolhas são mal feitas, elas geram dor. Então, o sofrimento, ele é um processo daquilo que nós decidimos escolher ou não escolher, fazer ou não fazer. Então nós vivemos esse processo dentro do meio. O final é o resultado do início e meio. A sua missão é este processo, é você passar pelo programa de sacrifício e de sofrimento. Amém? Deu para entender? Posso encerrar o culto? Não? Não? Então vamos ver se eu consigo passar para frente agora, Nelson. Aí. Nós temos um exemplo na vida de José. 5 desafios na realização de sonhos na vida de José. Primeiro, começar de baixo. Não adianta você querer começar algo de cima. Está errado. Comece de baixo. Tudo aquilo que começa de cima, a gente cai. A gente não está no lugar certo. Quando você começa de baixo, você começa da base, do fundamento, do processo normal. Segundo ponto, mordomia. Mordomia é aquilo que Deus coloca na sua mão. É a forma como você cuida das coisas que Deus coloca na sua mão. Se você não é um bom mordomo de você mesmo, se você não é um bom mordomo das coisas que Deus coloca na sua mão, você tem dificuldade de alcançar o propósito. Terceiro, fidelidade e lealdade. São duas coisas interessantes. Quarto, problemas e dificuldades virão. Problemas e dificuldades virão. Amém? Amém. Irmãos, não se iludam. Tudo tem problemas e dificuldades. Tudo. Qualquer coisa que você vai fazer tem problemas e dificuldades. Quinto, o final deve ser melhor que o começo. Queria que você repetisse isso comigo. O final deve ser melhor que o começo. Amém. Então vamos lá. Gênesis 37, 24 a 28. Eu vou ler aqui, para nós podermos acompanhar a história de José dentro desse projeto que Deus lhe deu de vida. Gênesis 37, de 27 a 28. Olha que interessante. Não, de 24 a 28. Então vamos lá. E tomando... Então aqui nós temos a história de José. José, ele começa a ser odiado pelos irmãos. Deixa eu fazer uma introdução para vocês entenderem o contexto. Ele começa a ser odiado pelos irmãos. E ele, então, eles tramam um plano para matar José. Porque ele era o queridinho do papai. O pai tinha feito uma túnica toda bonita para ele. Ele era aquele que o pai gostava, amava, era o mais novo. Os irmãos começaram a sentir inveja disso e traçaram um plano para matar José. E tomando, lançaram-no na cova, versículo 24. Mas a cova estava vazia, não havia água nela. Depois sentaram-se para comer e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam tragando bálsamo e mirra, que iam levar ao Egito. Disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nossos irmãos e cobrir o seu sangue? 20. Vendamo a esses ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E escutaram seus irmãos. Ao passarem os negociantes midianitas, tiraram José, alcançando da cova, e venderam-no por 25 de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Irmãos, presta atenção, olha que interessante. Olha só, José, ele foi lançado em um poço. Nesse ambiente de medo,
desse ambiente de desesperança, desse ambiente onde o sonho não revelava esse lugar, né? Esse lugar onde você já se imaginou dentro de um poço? É horrível, é uma cova, é um lugar de morte, é um lugar de abandono. José começa a realizar o seu projeto de vida dentro desse ambiente. Pessoas mais próximas dele, que eram seus irmãos, não entendem o seu sonho. Você começa a contar os seus sonhos para alguém que é próximo de você, você para de sonhar. Você é doido, você nunca vai ser assim. Você sabia que os melhores e maiores cantores, os melhores músicos, não foram reconhecidos pelos seus professores ou pelos seus próximos, pelas pessoas próximas deles? Eles venceram. Eu poderia citar N nomes aqui, mas vocês já leram isso várias vezes. Pessoas que foram persistentes porque sabiam que tinham um propósito, e o propósito que elas tinham não dependia do que as pessoas falavam. Então, queridos, pessoas às vezes elas não entendem os seus sonhos. Terceiro ponto, cuidado para quem você compartilha os seus planos. Às vezes você compartilha os seus sonhos com uma pessoa errada, uma pessoa que tem inveja, uma pessoa que está de mal com a vida, uma pessoa que não consegue nada na vida. Ela não vai te abençoar, ela não vai te motivar, ela não vai te levar para frente. Cuidado com quem você compartilha os seus planos. Eles venderam José por 25 ciclos de prata. Este foi o preço. Não o valor do projeto de José. Pessoas não sabem dar valor, somente preço. É diferente preço de valor. Eu já falei isso várias vezes. Não vou contar a história do japonês. Todo mundo já conhece, né? Mas as pessoas não sabem dar valor. Elas dão preço. Qual é o valor do seu projeto de vida? Qual é o valor do seu casamento? Qual é o valor da sua faculdade? Qual é o valor do seu ministério? Qual é o valor dos seus sonhos? O mundo dá preço, mas existe um valor que Deus determinou. Os ismaelitas são usados por Deus para levar José rumo aos seus sonhos. Olha só. Os ismaelitas eram nômades, eram uma tribo, era um povo que comprava as pessoas como escravos. Aceite as coisas que você não sabe explicar como parte do processo. Toda vez que nós elaboramos um plano, toda vez que nós elaboramos um projeto, vão acontecer coisas que nós não sabemos como explicar. Nós não sabemos como discernir. Nós oramos, colocamos na presença de Deus, fomos abençoados, e acontecem coisas que nós não sabemos como explicar. Isso faz parte do processo. Deus usa esses ismaelitas para levar Moisés rumo ao projeto do sonho de Deus. Às vezes nós estamos dentro de uma situação em que nós não sabemos, porque a palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Às vezes nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos porquê, nós não sabemos como explicar. E é interessante porque às vezes as pessoas mais próximas, as pessoas espirituais dizem: está em pecado. Isso aí não é de Deus. Esse plano não é de Deus. Tem coisa errada. E começa a colocar coisa na nossa cabeça. E muitas pessoas desistem dos seus sonhos porque não entendem que aquilo que às vezes nós não sabemos explicar, Deus está no controle. Deus sabe o que está fazendo. Aquilo que Deus colocou no seu coração é seu, é entre você e Deus. Não passa pelo crivo das pessoas, passa por um processo de você ter maturidade, de você descansar, de você acreditar que Deus está no controle. Então, comece de baixo, sabendo que o processo, às vezes, é totalmente contrário àquilo que a gente planejou, àquilo que a gente esperava, àquilo que a gente sonhou. Cuidado quando tudo dá muito certo.
Cuidado como tudo vai muito bem. Nós somos muito bons para darmos glórias a Deus. Nós somos muito bons para glorificarmos a Deus quando tudo está bem. Não é verdade? Deu certo. O plano está acontecendo, louvado seja Deus. A gente testifica, a gente testemunha, a gente louva, a gente honra. Mas quando as coisas começam a não ter entendimento, a gente começa a questionar Deus. A gente começa a culpar Deus. A gente começa a perguntar para Deus. A gente começa a querer achar respostas. Quando não existe resposta, o que você precisa é esperar no Senhor, é aceitar o processo. Tem pessoas aqui que vivem esse momento, tem pessoas que vivem por isso. Aceite as coisas que você não sabe explicar como parte do processo. Amém? Então, o primeiro passo, comece por baixo. Segundo, Gênesis 39, de 2 a 5. Vamos ler? Gênesis 39, de 2 a 5. Olha que lindo esse versículo. Mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero. Estava na casa do seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele, e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Assim José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha, desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Olha que lindo, olha que interessante. Aqui José já tinha chegado no Egito. Aqui José já veio como escravo. Alguém falou para o faraó dizendo: olha, esse homem é um copeiro de primeira. E aí o faraó levou ele para sua casa. E José começou a cuidar das coisas da casa do faraó com muita excelência. Presta atenção, queridos. A excelência, né, ela nos torna abençoados e abençoador. Vou repetir, você não está entendendo. Deixa a criança, olha para mim aqui. A excelência, da forma como você cuida das coisas com excelência, o torna abençoado e abençoador. Qual é a excelência que você tem com o seu casamento, com os seus filhos? Qual é a excelência que você tem com a sua vida profissional, com a sua vida ministerial? Qual é a excelência que você tem com as coisas que Deus colocou, a sua casa, o seu carro, as suas coisas que Deus colocou na sua mão? Por isso, queridos, a mordomia está naquilo que Deus proporciona. Todas as coisas são dadas por Deus. E à medida que você tem excelência, você abençoa outras pessoas. Você abençoa outras pessoas. Eu vou contar rapidamente aqui a história do Juliano e da Mara. O Juliano, quando veio para o programa de tratamento, ele tinha um Fiat Palio, né, Juliano? Estava devendo para o banco, estava com busca e apreensão, né? A Mara não tinha carteira ainda, Mara. Que vergonha, né? E dirigiu lá. Né? O Juliano também não tinha carteira. Que vergonha. Não tinha carteira. O carro estava com os documentos tudo vencido. Né? O carro estava ruim. Tudo ruim, né? Naquele momento do treinamento, a Mara usava o carro, certo? Olha só que boa memória. Aí, mais que dia, Deus falou para eles que eles precisavam ser bons mordomos. Eles ouviram isso. Irmãos, eu sempre tenho falado isso, de sermos bons mordomos. E aí o Juliano disse assim: pastor, esse carro vai ficar estacionado aqui no pátio do Fábio. Pediu, né? E deixou o Fiat lá. E fez o tratamento dele, fez o programa, passou pelo processo. Aí ele foi mexer, fez a carteira. A Mara também fez a carteira, né? Acho que foi isso, né? Corrige se estou errado. Eles começaram a buscar excelência naquilo que eles faziam. Quando o Juliano decidiu
Você comprou um Uno, né? Depois, que era meu, né? Para variar. Aí, o Juliano disse assim: pastor, eu vou comprar um outro carro. E aí o Juliano comprou um Uno. E ele deixou aquele carro e ele disse assim: agora a Mara disse assim: pastor, eu preciso resolver esse carro tem busca e pressão. Aí eu acho que foi o que falei, né? Eu disse: liga para o banco. Liga para o banco e diz que você quer acertar. Mas não temos dinheiro. Liga para o banco e diz que vocês querem acertar. Quando ela ligou para o banco, eu vou resumir, né? O banco disse: se o carro está com você, tá. Então, se vocês devolverem o carro, quita toda a dívida. Foi isso, né? Eles devolveram o carro ruim, estragado. Né? E quitou toda a dívida. Né? A partir daquele momento, Mário e Juliana entenderam que eles deveriam fazer as coisas com muita excelência. É interessante porque eles começaram a ser abençoados. E eles também começaram a abençoar outras pessoas. Né? Juliana e Mário têm abençoado muitas pessoas. Né? Quantas vezes têm abençoado os meninos lá do projeto, que trabalham com eles. Né? E a mordomia, ela nos faz ser abençoados e abençoar outros. Essa é a graça da excelência da mordomia. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Amém? Sejam bom mordomo das coisas que Deus lhe põe a mão. Ah, mas Deus me colocou um palio. Muito bem. O palio é melhor do que o Uno, né? Mas aí ele cuidou do Uno melhor do que o palio. Por quê? Não importa o que você tem, importa como você cuida, como você valoriza, como você dá valor às coisas que Deus coloca nas suas mãos. Essa é a excelência. E aí outros serão abençoados por vocês. Amém? Amém. Terceiro ponto, Gênesis 39, de 7 a 9. Vamos continuar aqui o nosso texto. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. O faraó não estava dando conta do recado, irmão. Aí o coitado do José, etc., era bonito, né? Tal. O negócio estava crise mesmo, né? Não sei como que era José, né? Tava, botou os olhos do menino e cantou ele. Deita comigo. Mas ele recusou. Olha o que diz o versículo 8. E disse a mulher do seu senhor. Ela ficou indignada com José. Eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa. Entregou em minha mão tudo o que tem. E ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto és sua mulher. José faz uma declaração para ele: como, pois, posso eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Olha só. José se preocupa em pecar contra Deus, não contra o seu senhor, que era o faraó. Então, ali até o 9. Irmãos, fiel e leal. Olha só, as tentações virão para não te dar um bom final. E tudo aquilo que você empreende na vida, você passa por uma tentação. Você passa por uma tentação. Eu me lembro uma certa vez, eu e o pastor Fábio estávamos com um vereador e nós fomos, o vereador, ele existe para servir o município, a comunidade. Por isso que é importante você saber em quem você vota. Você lembra qual foi o vereador que você votou? A sua rua está ruim? Vai lá no gabinete dele e peça que ele arrume a sua rua. É para isso que ele está lá, para servir a comunidade. O vereador, ele tem uma verba, onde ele pode dar essa verba para as instituições sociais. Quando nós vamos captar essa verba, nós visitamos esses gabinetes. E nós levamos uma carta apresentando os nossos trabalhos sociais. E nós visitamos um vereador, e ele sentou na nossa frente, e ele disse assim: eu tenho uma ONG, e eu dou assim, eu dou 100 mil para vocês me devolvem 50. E vocês ficam com 50. Nós não acreditamos no que nós estamos ouvindo, né? E nós ficamos assim, estarrecidos da proposta descarada dele. Nós devíamos ter gravado, mas não gravamos. E aí nós fomos leais e fiéis a Deus.
nós não aceitamos a proposta que Ele nos deu. Nós não aceitamos. Nós fomos tentados diante de uma necessidade. 50 mil para um projeto social é muito dinheiro, irmãos. Nós somos tentados diante de uma necessidade. As tentações virão para não te dar um bom final. Imagine vocês ouvindo o pastor Joel e o pastor Fábio fizeram parte de um desvio de verba pública, junto com o vereador e tal. E eu ia pôr o pastor Fábio como o primeiro cara, ele que ia para a cadeia. E, irmãos, nós somos tentados das coisas que nós somos tentados. Mas quando nós somos fiéis e leais, nós vencemos a tentação. Você quer vencer uma tentação? Seja fiel e leal a Deus. José era fiel a Deus e leal a seus líderes. Há uma diferença entre fidelidade e lealdade. Seja fiel a Deus e leal aos seus líderes. Seja fiel a Deus e leal ao seu esposo, leal à sua esposa. Seja fiel a Deus e leal aos seus pais. Seja fiel a Deus e leal ao seu chefe. Seja fiel a Deus e leal a quem você trabalha, a quem você se dedica. Fidelidade diz respeito a cumprir com o acordo, exatamente, executar o projeto. Isso é fidelidade. É quando você fica naquele propósito. Irmãos, eu fui tentado muitas vezes aqui, nós temos a igreja há 18 anos, eu tive pessoas que vieram para cá, empresários, e eles me tentaram muitas vezes, dizendo assim: vamos parar de trabalhar com dependente químico, vamos fazer a igreja crescer, eu tenho dinheiro, eu invisto. Irmãos, eu fui fiel e leal àquilo que Deus me mostrou. Eu nunca me deixei seduzir por isso, porque a lealdade, a fidelidade diz respeito a cumprir exatamente com aquilo que Deus colocou no seu coração. Se a sua empresa tem uma norma, uma regra, você não concorda, então saia de lá. Mas se você ficar lá, seja fiel a ela. É da empresa. Se o seu chefe não está no ambiente quando você está trabalhando, seja leal a ele e continue executando as suas funções. A fidelidade está em cumprir com o propósito. Quando nós entramos no casamento, a fidelidade está nos votos que nós apresentamos a Deus e as testemunhas. A lealdade está no relacionamento com a minha esposa, com o meu esposo. Amém? Esse é o propósito. José era fiel a Deus e leal aos seus líderes. A lealdade é ser verdadeiro, é sincero e franco e honesto. Por exemplo, ninguém é leal sem ser leal a si mesmo. Você tem que ser leal a você mesmo. Às vezes nós não somos leais com nós mesmos. Nós precisamos ser leais com nós mesmos. Se você tivesse que responder agora, em 3 segundos, quem é você? O que você responderia? Quem é você? Em 3 segundos. Quem é você? O que você falaria para uma pessoa que não te conhece? Em 3 segundos. Quem é você? Você precisa se conhecer. Você precisa saber quem você é. Você precisa ser leal com você. Essa lealdade é saber quem você é. É você poder realmente ser leal. Quando você não é leal com os outros, é porque você não é leal consigo mesmo. Você se engana. Você manipula as suas vontades e os seus desejos. Amém? Quando vivemos na luz, o diabo fica debaixo dos nossos pés. Amém? Quando vivemos na luz, o diabo fica debaixo dos nossos pés. Isso não quer dizer que nós não teremos tentações, isso não quer dizer que nós não teremos laços, que nós não teremos provações. Isso tudo acontece. Mas quando nós ficamos firmes na luz, o diabo fica debaixo dos nossos pés. Essa é a terceira característica de José. Ele era leal e fiel.
Ele era fiel a Deus e leal ao faraó. E é interessante, irmãos, porque nós vamos ver agora que a partir do versículo 19 e 23, olha só o que aconteceu com José, mesmo sendo leal e fiel. (19 e 23). Tendo o seu senhor ouvido as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: desta maneira me fez o teu servo, a sua ira se acendeu. A mulher de Faraó disse: ele tentou me seduzir. Ele tentou me seduzir. Irmãos, quem tem uma mulher dessa não precisa de inimigo, né? Ele tentou me seduzir. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. Então o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Olha que interessante. Olha que interessante. Mesmo sendo leal e fiel, José podia dizer: nossa Deus, eu fui fiel ao Senhor, eu fui leal a esse homem, e mesmo assim ele me jogou no cárcere. As circunstâncias, né, nós cantamos aqui agora, né, Marcelo? Não importam as circunstâncias, eu sempre te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu sempre te louvarei. José na prisão foi excelente em tudo. É aqui que o Senhor me colocou, eu vou ser excelente aqui. Ele não condicionou a sua excelência ao que ele queria, ao lugar aonde ele gostaria de estar. Ele aceitou aquilo como um plano de Deus. E ele continuou sendo leal e fiel. José na prisão foi excelente. Quando somos excelentes, nada nem lugar pode mudar a nossa determinação. Amém? A história de Paulo e Silas, em Atos 16, 23, eles estavam indo para um culto de adoração. Uma mulher berrando atrás deles, e eles então repreendem essa mulher e criam o maior tumulto na cidade. Os dois são presos. Jogaram eles na cadeia. Eles estavam lá amarrados. E Paulo diz para Silas: Silas, nós não íamos lá adorar o Senhor? Sim, nós íamos, Paulo. Então vamos adorar aqui. Eles começam a cantar. Eles começam a adorar a Deus. E diz o texto de Atos 16, que a prisão começou a estremecer. As correntes se quebraram, as portas das cadeias se abriram, e Deus manifestou um poder que não só o carcereiro, mas toda a sua família foi alcançada por Paulo. Você está entendendo? Há lugares em que Deus te coloca por um propósito. Porque é a tua presença. Se Deus está com você, Deus estará lá. E a tua presença lá vai fazer algo acontecer. Isso aconteceu com José. Problemas e dificuldades não mudaram a sua lealdade e a sua fidelidade. Problemas e dificuldades não mudaram o seu propósito. Deus nos coloca em lugares para ordenar as coisas ali. Amém? Amém. Deus nos coloca em lugares para ordenar as coisas ali. É interessante, irmãos, quando nós não percebemos que Deus manifesta a sua graça, manifesta o seu poder de forma que nós não entendemos. A justiça deve ser sempre de Deus. Irmãos, todas as vezes que eu encontro, tem umas vizinhas lá do Nova Sete que são muito chatas, né? Elas são chatas mesmo. Bota fogo, elas vêm lá, aí elas me acham. Eu dou um azar que quando eu vou lá elas me acham. Aí elas dizem assim: ô faz, esse cara está botando fogo, a fumaça vai lá no meu varal, e tem razão, né? Não sei, não estou mais pondo fogo lá, né? Amém. Vamos sentir firmeza, tá bem? Mas aí, irmãos, mas a maioria dessas pessoas que moram lá, elas passam pela gente e dizem assim: como mudou isso aqui depois que o projeto veio para cá. O projeto nem está lá ainda. Mas aquele lugar era uma invasão. Aquele lugar era uma favela, era um lugar de morte, de assalto, era um lugar horrível. A partir do momento que o projeto se instalou lá,
as ruas foram asfaltadas, casas começaram a ser construídas, aquele lugar se tornou diferente. Né, Jefferson? Vocês que passaram por ali, aquele lugar se tornou diferente. Deus nos coloca em lugares para transformarmos aquele lugar. Quando eu olhei aquilo lá pela primeira vez, irmãos, eu disse, meu Deus, eu preciso de muita fé. Era lixo, 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 lixo. Nós oramos em cima de um monte de lixo, né, José? Sofá velho, virou um depósito que aqui é assim, né, irmãos? Eu não entendo, né? Você tem um terreno ali que não tem muro, os caras vão descarregam tudo quanto é carniça lá. Né? Depósito de lixo. Aquilo era lixo, lixo, lixo. Eu disse, meu Deus, só para tirar esse lixo eu vou gastar uns 200 mil reais. Né? Nós fomos tão abençoados que a prefeitura foi lá e limpou e terra aprovou tudo para nós, gratuitamente. Amém? Quando Deus te coloca, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus te coloca em lugares que você não sabe, porque é o propósito de Deus ali. A justiça deve ser sempre de Deus, irmãos. Ah, pastor, eu preciso fazer justiça. Isso é vingança. A justiça tem que ser sempre de Deus. A justiça tem que ser sempre de Deus. Você acha que o que está acontecendo em nosso país é por acaso? É a oração. Há quantos anos nós viemos orando pelo Brasil? O Brasil tem uma das maiores, maior número de igrejas do mundo. Há um poder de Deus se estabelecendo sobre esta nação. A igreja está orando nesta nação. Algo está acontecendo porque a justiça de Deus está se manifestando. Fica firme, pois Deus é com você. Fica firme, pois Deus é com você. Não importa o desafio, Deus é com você. Quinto e último ponto, o cumprimento. Gênesis 41, de 38 a 43. Vamos ler? Perguntou, pois, Faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete, e pô-lo na mão de José, vestiu de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Até mais, fez-o subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele, ajoelhados assim, Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. O que eu coloquei aqui? As pessoas lembrarão sempre do seu fim e não do seu começo. Se José tivesse tido um caso com a esposa de Faraó, ele teria atrapalhado todo o projeto. Todo o projeto. Mas como ele foi leal e fiel, José terminou bem o seu projeto de vida. Eu coloquei aqui duas mensagens de Billy Graham, que foi um homem. A primeira é que ele coloca: a minha casa está nos céus, eu estou apenas viajando por este mundo. Esta era uma frase que ele dizia sempre, né? Minha casa está nos céus, eu estou apenas viajando por este mundo. Profundo senso de convicção, de fé. Um dia, aqui quando ele morreu, um dia te dirão que Billy Graham morreu, mas não acredite, pois estarei mais vivo do que estou hoje. Simplesmente mudei de endereço, estarei na presença de Deus. Amém? O seu fim tem que ser melhor do que o seu começo. Amém? Há áreas da sua vida em que você está. Há pessoas aqui que estão no início. Nós temos adolescentes estudando, buscando, almejando uma profissão, querendo namorar, né? Nós temos jovens que já estão cursando faculdade, né? Rodrigo está fazendo uma faculdade, está ficando quase doido, tem que ler 5 livros por mês. Eu não achei que era assim, está vindo até de gravata, é bom, você está para fazer o que Olha a Tânia que linda que está. Os dois vieram hoje assim para arrasar com o cara depois, com a polícia.
queridos, ele está iniciando. Mas tem pessoas aqui que já estão no meio de uma faculdade. O Marcelo já está no fim, né, Marcelo? 2 meses vai terminar. O Fábio e o pastor Fábio e a Ana também, né, estão terminando. 2 meses também, graças a Deus, né? Terminando bem o que começou. É isso que nós precisamos. Não desista dos seus projetos. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus colocou como propósito na sua vida. Deixa eu voltar aqui no início, só para nós terminarmos. Por isso, queridos, há pessoas aqui que estão no início de alguma coisa, há pessoas que estão no meio, no momento de dificuldade, no momento de dor, no momento, como eu coloquei ali, né, de grandes dificuldades, parece que tudo está errado. Há pessoas que estão no fim, já estão concluindo muitos sonhos e muitos projetos. Aonde você estiver, eu queria que você orasse nessa noite e dissesse: Deus estará comigo. Eu serei fiel ao Senhor e leal e mordomo excelente de tudo que Deus colocou na minha mãos. Não é lindo isso? Não é um princípio de vida que estabelece entre Deus e você? Deus não vai fazer, é maravilhoso esse processo. Sem esse processo da história de José, nós não teríamos uma história, nós teríamos um conto. José nasceu, teve um sonho de que seria rei e foi rei, mas ele teve uma história, e é a história que ele conta, que edifica, que o transformou, que o amadureceu, que o consolidou. É esse processo que nos torna cristãos, que nos torna vivo, que nos torna alguém de valor. É o processo. Sem essa história, José não terminaria bem. Sem esse processo, José não terminaria bem. Faz parte da história da vida. A Cássia e a Fernanda estão para ganhar neném. O Mateus nem sabe, ela já está com 9 meses. Perguntei para ele quando está em 6, 7. Ela disse que é 6, 7, já está nascendo. Se prepara. Tem 2, vocês têm 2, né? Quando está gato é lindo, bonito, né? Deixa daqui 2 meses o Mateus, aquele óculos quebrado, que o neném já quebrou, né? Cabelo branco, olheira. Pastor, está 3 noites sem dormir. Carlos é meu Deus, pastor Daniel chora de noite, o dia inteiro. É lindo, mas tem um processo. E é esse processo que conta a história. Hoje a Jaqueline, nós fizemos um almoço lá em casa para convidar os familiares e a Jaqueline estava perguntando as histórias dela à mãe. Ela disse: nossa, tem essa história na minha vida. A vida faz parte, esse processo faz parte da vida. Cada um de nós temos uma história para contar. Cada um de nós. Uma vez eu viajei com meu sogro para São Paulo. Meu sogro foi caminhoneiro por muitos anos. Cada curva ele tinha uma história. Cada posto ele tinha uma história. Porque a vida dele foi um processo. A sua história tem valor para Deus. A sua história pode edificar alguém. A sua história, o processo que você... Eu queria dizer para você que você edifica muito mais uma pessoa quando você conta a sua dor do que a sua conquista. Porque as pessoas se identificam muito com a dor dos outros. Então, aceite a sua dor. Aceite aquilo que você não vai entender. Aceite aquilo que você não pode mudar. Porque isso vai ajudar muito você e outras pessoas. Porque Deus te abençoará e abençoará outros através da sua vida. Vamos orar por isso?